dos empresários contra os juros altos parece que está surtindo algum efeito. O Banco Central já deu aí indicações que pode ocorrer uma ligeira queda da taxa de juros. E hoje vi uma entrevista do ministro da Fazenda, Pedro Malan, dizendo que essas taxas de juros vão cair gradualmente na medida que melhorar o desempenho da balança comercial e também houver um desaquecimento do consumo. Bom, para comentar esses e outros fatos, nós estamos aqui com o empresário Guilherme Afife Domingos, que é presidente da Federação das Associações Comerciais. Doutor Afife, boa noite. Tudo bem? Doutor Afife, eu me lembro do senhor atirando firme contra o governo por causa da política de juros altos. 1983. 83, né? Delfim Neto. Delfim Neto, o senhor atirou contra o governo? Não, foi o ministro, foi o presidente Figueiredo que deu um despacho para ele depois que fez as contas das taxas de juros. A inflação na época era de 100% ao ano e a taxa de juros era de 496,03. Sim. Aí o Figueiredo, quando olhou aquilo, falou, mas isso é um absurdo, o senhor faça a conta. Ele fez e ele deu um despacho para o ministro Delfim. Ministro Delfim, é possível suportar isso? Até quando? E aí começa a novela da história. 12 anos atrás. 12 anos atrás. Ou seja, quer dizer, tirando 2 zeros dos 400 e dos 100, a gente se remete aos dias de hoje. 4% na verdade, de juros e 1% de inflação ou não? A essência da questão é que há 12 anos nós estamos empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Quer dizer, há 12 anos que nós estamos postergando o processo do ajustamento das reformas. Então, a cada fim de ano, o que um governo faz? Ao invés de partir para uma reforma estrutural, vinha com um paliativo, que é o famoso pacote tributário de final de ano, com aquele mesmo discurso, vamos cortar as despesas e aumentar a receita. Só que a despesa não se corta, tanto é que até agora não se conseguiu cortar a despesa, porque esse aumento da arrecadação já foi absorvido pela despesa. Mas o ministro hoje prometeu dizendo que as taxas vão cair, ainda que gradativamente. Porque nós estamos no início do grande projeto de ajustamento. Começamos agora com as reformas econômicas, mas elas não são suficientes, porque as reformas importantes serão as reformas fiscal e tributária e a reforma do sistema previdenciário, que tem que ser feita esse ano. Porque a taxa de juro alta é um remédio, e a gente sabe que é um remédio clássico de combate à inflação. Agora, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, nós sabemos disso. E hoje nós já estamos indo quase que com uma dose de envenenamento, porque o organismo financeiro não aguenta trabalhar durante muito tempo com taxas de juros tão elevadas. Elas têm que trabalhar num período do ajustamento, e o ministro Malan está muito preocupado com a balança externa, e ele tem razão, porque as nossas perdas foram de 16 bilhões de dólares, porque a crise do México ninguém esperava e houve uma grande sangria. Então, hoje eles estão tentando reduzir a atividade econômica para diminuir a pressão da balança de pagamento, mas a taxa de juro, nesse patamar, ela arrebenta as empresas e acaba arrebentando também as próprias economias dos estados endividados. Mas, doutor Afife, os empresários realmente têm razão quando dizem que a taxa de juros é exorbitante, realmente está... O diferencial, Mingo. Esse mesmo diferencial realmente está uma loucura. Mas vejam bem, há quanto tempo que o senhor está falando, que foi desde 83, o senhor estava reclamando com isso, e até agora não se resolveu, o senhor mesmo disse, passaram debaixo do tapete. Por que os empresários não vão à causa do problema, isto é, não fazem um esforço muito grande para acabar com o déficit fiscal, para acabar com todo esse problema da dívida interna e tal? Por que não vão às causas e não ficam brigando pelo efeito, pelo sintoma? Eu acredito que eu tenho a posição mais tranquila aqui entre o meio empresarial, até porque eu tive a minha fase política. E na minha fase política eu tenho orgulho de dizer que eu sou constituinte nota 0, dado pelo DIAP, exatamente por defender as teses que hoje o governo está defendendo nas reformas estruturais que precisam ser feitas. Eu não estava falando do senhor, estou falando dos empresários em geral. Eu estou colocando exatamente para ter a tranquilidade para até fazer a crítica. Mas hoje, se você percebeu, Ming, há todo um posicionamento de toda a estrutura empresarial do Brasil pedindo as reformas, especialmente a reforma fiscal e tributária. Porque não é só reforma tributária. Nós temos que ter a reforma fiscal. O que é a reforma fiscal? É adaptar o Estado a uma nova realidade. Quer dizer, diminuir o tamanho dele e aí ter uma tributária para podermos saber o montante dos impostos para financiar o novo Estado. Esse é o problema e que este ano nós temos que fazer isso. E eu tenho muito medo, porque o governo sinalizou, olha, vamos querer um IPMF ou algo provisório, não pode mais ter solução paliativa, nós temos que ter soluções definitivas. E sobre taxa de juros, a distorção hoje é de tal monta que, de repente, o agiota passou a ser um indivíduo muito importante na sociedade. Doutora Afife, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre esse assunto. Bom.
Estamos aqui com o presidente da Confederação das Associações Comerciais, o empresário Guilherme Afif Tominho. Dona Afif, uma outra questão que nós gostaríamos rapidamente de comentar também. Nós temos também aqui conversado com autoridades do governo. E essa autoridade é o seguinte, que uma parte dessas reclamações que os empresários têm feito são porque os empresários fizeram projeções equivocadas sobre a continuidade do processo econômico brasileiro. Alguns se endividaram, outros pegaram dinheiro emprestados e agora se tornaram inadimplentes, não estão conseguindo pagar. E isso aconteceu também com o consumidor, que deu lá o seu cheque pré-datado e também adquiriu, aumentou uma dívida que ele não pode honrar. Gostaria de saber se o senhor o seguinte, se isso também pesa nessa questão que o governo está colocando. Em parte. Em parte. Em parte o governo tem razão. Quer dizer, em parte o que houve foi o seguinte, quer dizer, quem nunca comeu melado quando come se lambuza. De repente você tem uma sinalização, a moeda é estável. Então houve um certo descontrole orçamentário em termos do endividamento, né? Mas por outro lado, nós temos que ver que o patamar de taxa de juros pegou muita gente no meio do caminho. Então, hoje o diferencial, a taxa de juros está a 4%, 4 e pouquinho para o tomador. Mas na ponta, né, ela está, para o poupador, 4%, mas para o tomador ela chega a 12%. E aí começa um fenômeno interessante. O agiota, o execrado, a figura do agiota, hoje está praticando taxas de juros menores que a do sistema. Então, outro dia um amigo meu falou, olha, tem um cidadão na Penha hoje que vai receber até o título de benemérito, porque ele está pagando para o poupador 5%, portanto, mais, né, do que o sistema financeiro, e está emprestando na ponta a 8 ou 9, portanto, menos que o próprio sistema financeiro. Que distorção é essa? Essa distorção é exatamente a cunha fiscal no sistema financeiro, quer dizer, o montante dos impostos e mais os compulsórios, que gerou esta brutal distorção. Então, o governo, nesse caso, ele deveria diminuir, talvez agora com a própria mudança no Banco Central, porque a pressão foi muito grande, diminuir a distância. Vamos dizer que se pague os mesmos 4% ao poupador, mas que o juro na ponta, ele não pode ser superior a 7%, 8%, senão que já é cavalar. Mas agora, a 12% é insuportável. Com a redução do compulsório dos bancos de 15% para 12%, esse spread, essa diferença diminui? Sim ou não? E por que o governo não mexe nisso? Quer dizer, qual é o interesse do governo em manter funcionando empresas de factoring que descontam cheques predatados ou agiotas que dão um rendimento maior para o poupador e emprestam com juro mais baixo? O governo, na verdade, esse é a informalização do processo, que alguns chamam de desintermediação financeira, e ela está acontecendo em alta escala e há tempo. Mas os próprios bancos não interferem nisso? Qual é o interesse do governo em ter toda essa economia informal no meio do processo? Olha, na verdade, a gente que conhece um pouco Brasília, eu sei que o Banco Central descobriu o cheque pré-datado quando baixou aquela medida, aquela vez da troca do cheque, na troca da moeda, aí eles descobriram que existia uma instituição chamada cheque pré-datado. Portanto, a burocracia de governo, ela está um pouco atrasada com relação à velocidade que a sociedade busca novos caminhos. Agora... Mas estão devagarinho, então. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo devagarinho, mais tempo. E o que eu queria colocar, assim, numa análise momentânea, quer dizer, na verdade, a taxa de juro, como eu já disse, é um remédio que ele precisa ser ministrado. Mas cuidado com a dose. Porque o que se quer é conter demanda para não ter pressão sobre os preços. Mas o que acaba contendo é a oferta, a produção. E na hora que você contém a oferta, contém a produção, você pode gerar inflação por falta de produção. E isso é muito ruim para o país. Doutor Fife, os empresários, de uma maneira geral, o senhor também é favorável a se reverem as contribuições, a folha do pagamento, aquela coisa. O senhor quer que a redução dos encargos sociais. Como é que o senhor quer que isso se faça? E isso o senhor também é favorável a reduzir ou terminar com os encargos do SESI, Senai, Sebrae, também que pesam para burro. Este é um ponto que ele está sendo discutido, porque ele faz parte do custo Brasil e, de fato, sobre a mão de obra brasileira, nós botamos muito penduricalhos, né? Então, hoje a discussão que está sendo feita é a respeito do papel dessas instituições, da manutenção dessas instituições. Eu sou favorável à manutenção das instituições, como também sou favorável... Que instituições? Essa que você falou. SESI, Senai, inclusive o Sebrae, que eu tenho o prazer de presidir. Inclusive, rever a forma da contribuição. Quer dizer, será que sobre folha de pagamento é o sistema mais justo? Eu acho que não é.
Eu acho que nós já devemos hoje fazer uma discussão mais ampla para tentar deslocar esta contribuição para outros fatores, tá certo? E também nessas entidades, especialmente o SEBRAE, ele tem condições, a partir de um determinado parâmetro, de começar também a buscar receita própria. Então, eu acho que isso tem que ser discutido agora dentro do programa Custo Brasil. Mas se não for sobre a folha de pagamento, vai ser sobre o quê? Sobre faturamento? Vai ter um imposto só para isso? Não, aí você pode estudar, inclusive, o setor. Até porque nós temos que fazer um pouco o Robin Hood. O programa de microempresas e pequenas empresas existe em todas as partes do mundo. O SBA, o Small Business Administration, existem desde 1953 nos Estados Unidos. O Programa de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas no Japão existe desde 1947. E no Brasil, para funcionar para valer, só tem 4 anos. É isso que tem o SEBRAE. Então, vai ter que ser para valer. Nós vamos ter que continuar com uma política de apoio à micro e à pequena empresa. Agora, essa política de apoio à micro e pequena empresa, nós temos que ver quais as fontes de financiamento. Será que as indústrias de tecnologia de ponta, que desempregam, e isto é inexorável, para poder ter um aumento de produtividade, elas não poderiam contribuir para a manutenção de uma estrutura das empresas que geram os empregos? Agora, o nosso telespectador de Joinville, Mendes Mauli, pergunta se por que uma vez que os empresários têm mais de 340 votos no Congresso, por que eles não fazem algo em relação a isso que o senhor está falando, em relação também à política de juros e tal? Aí dizer que os empresários têm... Não, na verdade, a sociedade que está a favor da reforma, ela tem essa maioria. Mas talvez ele esteja se referindo aos lobbies de empresários, né, que são mais fortes que outros lobbies. Olha, eu vou dizer uma coisa. Hoje eu estive no Congresso. E conhecendo o Congresso como eu conheço, eu acho que as coisas estão andando bastante rápidas. E vejo que estão indo na direção correta. E vi dentro do Congresso um ânimo, porque estão muito preocupados, estão conscientes de que não adianta ficar brigando só para a diminuição de taxa de juros, se não se cumprir o papel de se promover as reformas. Então, eu estou acreditando que agora as coisas vão acontecer de fato. Ok. Doutora Fifi, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui no Opinião Nacional. Muito obrigado. Eu lhe agradeço.